Olá a todos. Estamos recebendo hoje aqui no nosso canal a presença de meu orientando, Pedro Marçal de Lorena. Pedro é aluno do curso de graduação em Letras, Português e Inglês aqui na UFSCar e realizou, sob minha supervisão, sua pesquisa em nível de iniciação científica com bolsa CNPq UFSCar no nosso programa PIBIC. E sua pesquisa centrou-se nas percepções de professores da rede pública de ensino acerca do processo de implementação da BNCC. Pedro, obrigada por ter aceitado o meu convite e compartilhar conosco hoje alguns dos resultados que você alcançou na conclusão da sua pesquisa. Obrigada, Pedro. Hoje a palavra é toda sua. Obrigada. Obrigado, Rita, primeiramente pelo convite e também pela orientação. Então, assim como a Rita acabou de falar, meu nome é Pedro Marçal de Lorena, né? Eu sou estudante de licenciatura em Letras, Inglês e Português pela Universidade Federal de São Carlos. Eu desenvolvi um projeto de iniciação científica com a orientação da professora Rita, do Departamento de Letras, também da UFSCar. Em 2017, a gente aperfeiçoou o projeto até 2019, que foi quando a gente conseguiu a bolsa de financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? Então, CNPq, por meio do programa PIBIC na UFSCar. A vigência da bolsa foi de agosto de 2019 até agosto de 2020, só que por conta da pandemia a gente já teve aí mais 2 meses para a entrega de relatório final, então acabamos entregando agora em outubro. Minha pesquisa ela é intitulada Implementação da BNCC no Currículo, Percepções de Professores da Língua Inglesa da Rede Pública. Eu dividi essa apresentação em 5 subtítulos, subseções, né, que eu acho que é uma maneira mais didática que eu encontrei de passar o conteúdo de uma maneira resumida, mas ainda assim bem aprofundada. Então, essas subseções são o que é a pesquisa, por que estudar a BNCC, o que muda nessa versão da BNCC que está sendo estudada, como se deu a pesquisa, que seria, né, aí a metodologia, e os resultados encontrados a partir dela, tá? Então, dando início, o que é, né, a BNCC? O que é a pesquisa? A BNCC ela é um documento regulamentador normativo, né, que diz aí então o que a educação básica do ensino fundamental até o ensino médio deve estudar para que dessa forma seja assegurado uma educação de qualidade aos alunos de escola pública. Então, uma confusão, né, um questionamento que surge muito quando se fala da BNCC é qual a relação da BNCC e o currículo? A BNCC é o currículo? É uma dúvida que eu mesmo tinha antes de dar início ao estudo, né? E não, a BNCC não é o currículo. A BNCC é um documento nacional que é a base, né? É a base para os currículos. Os currículos eles são formados de maneira estadual. Então, São Paulo tem o currículo paulista, Minas Gerais tem o currículo mineiro. Cada estado tem o seu currículo, né? Que atende uma demanda específica. Mas todos esses currículos eles usam a Base Nacional Comum Curricular como base, né? Que é a intenção dela. Então, montam os seus currículos a partir das diretrizes que a base nomeia. Eu achei uma citação no próprio documento da BNCC, que eu acho que deixa isso bem ilustrado, que é, de maneira simples, é possível afirmar que a base indica o ponto onde se quer chegar. O currículo é quem traça o caminho até lá. A partir disso, então, por que estudar a BNCC, né? Então, a gente viu que ela é um documento, mas por que estudar? Qual a justificativa dessa pesquisa? E como estudante de licenciatura, eu acredito que seja de extrema importância, não só para os professores já atuantes, né, nesse campo de escola, mas também para nós da licenciatura, que estamos para entrar nesse mercado de trabalho, e também para os alunos. Eu acho que é de extrema importância a gente entender o que acontece dentro de sala de aula, não só no quesito metodológico, mas também no quesito político, né? Então, a pesquisa ela toma como foco o ensino fundamental 2, mais especificamente na área de língua inglesa, né? Então, qual o impacto desse documento no ensino fundamental 2 na área de língua inglesa? A gente tenta entender, então, por meio da pesquisa, qual a percepção dos professores que estão participando da pesquisa sobre esse documento, o que eles acham, se é positivo, se é negativo, se impacta,
dentro do ensino, ou se vai ser engavetado, se vai ficar tudo igual. Como esses professores eles estão recebendo esse documento, como eles estão mudando as suas práticas de sala de aula. Eu acho que é interessante ressaltar aqui também que a Base Nacional Comum Curricular, a versão que a gente está tomando agora como foco nessa pesquisa é a mais recente, que foi homologada em 2017. Então, a implementação dela era prevista para se dar no ano de 2020, que é o ano que a pesquisa aí tomou, né, sua vigência, teve sua vigência. Então, o plano inicial era que eu e a Rita a gente ia acompanhar os impactos desse documento conforme eles fossem sendo implementados. Só que por conta da pandemia do coronavírus, a implementação foi adiada, né? Tendo em vista que o ano escolar esse ano foi atípico, e a gente não vai poder, então, acompanhar conforme as mudanças ocorrem. O que a gente acompanhou, então, na pesquisa é como as escolas estavam se mobilizando ou não para abordar essa base nacional curricular com os professores, o que os professores estavam entendendo desse documento, como eles estavam aplicando esse documento já nas suas práticas, né, já que esse ano não teve muito uma prática dentro de sala de aula, foi um ano que os professores puderam, então, estudar mais a base, colocar isso dentro dos seus planejamentos. Então, é uma coisa que a gente busca ver aqui dentro da pesquisa também. O que muda nessa nova versão da Base Nacional Curricular que a gente está estudando, perdão? As maiores mudanças nessa nova versão, elas se referem, né, à reelaboração dos currículos locais, dos materiais didáticos das avaliações, a formação inicial e continuada de professores e o apoio pedagógico aos alunos. Nessa versão da BNCC, eles abordam também, na parte geral, 10 competências que devem ser desenvolvidas pelos professores a fim de assegurar o direito da aprendizagem aos alunos. Então, todas as áreas específicas devem abordar essas 10 competências dentro das suas matérias. Quais são essas 10 competências? Então, nessa tabela aí, a gente tem as 10 competências que são abordadas pelo documento. A primeira é o conhecimento. Então, busca valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. A segunda é pensamento científico, crítico e criativo, em que o professor tem que buscar exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criticidade e criatividade. O repertório cultural, a gente busca valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais. A gente tem a comunicação, que é a utilização de diferentes linguagens. A cultura digital, então trazer as tecnologias digitais para dentro de sala de aula de uma maneira significativa. A responsabilidade cidadã... Opa, eu pulei. O trabalho e projeto de vida, valorizar e apropriar de conhecimentos e experiências. A argumentação, o autoconhecimento e o autocuidado, a empatia e cooperação e a responsabilidade e cidadania. Tá. Mas se a pesquisa ela está com um foco dentro da área de ensino de língua inglesa, o que essa versão muda especificamente dentro dessa área de conhecimento, além dessas 10 competências? Na língua inglesa, as competências específicas se dão em identificar o seu lugar e os dos outros em um mundo plurilingüe e multicultural, conhecer diferentes patrimônios culturais. Então, dentro de sala de aula, pelo menos quando eu aprendi inglês no ensino fundamental, a gente sempre tinha todas as aulas baseadas em aspectos culturais e históricos dos Estados Unidos. E como a gente tem conhecimento atualmente, não é só os Estados Unidos que falam língua inglesa, né, no mundo. Tem muitos outros países que falam. Então, a base busca, dentro dessa competência, fazer os professores abordarem outros aspectos culturais, outros patrimônios. Então, abordar talvez o inglês da Austrália, o inglês da Índia, abordar o inglês de diversos outros lugares, trazer esses aspectos culturais para dentro de sala de aula. Também refletir e identificar similaridades entre a língua inglesa e a língua materna, que seria o português, mas também similaridades entre a língua inglesa e outras línguas, elaborar repertórios linguísticos discursivos da língua inglesa, utilizar novas tecnologias com novas linguagens e modos de interação e comunicar-se na língua inglesa. Então, o professor deve buscar também trazer o universo que é o cotidiano dos alunos para dentro de sala de aula. Então, ele tornar, né, a internet, a tecnologia, um amigo e não um inimigo.
Então, buscar esses serviços de streaming que estão em alta hoje em dia, o Spotify, o Netflix, e todos esses outros que surgem todos os dias, usar ao seu favor, tendo a consciência, né, de que a realidade de um contexto público é diferente. Então, muitas vezes não vai ser possível realizar todas as ideias que vão vir, né, com as tecnologias, mas adequar à sua realidade, sempre que possível. Como que se deu a pesquisa? Então, em 2017, que, como eu falei anteriormente, a gente começou a redigir o projeto, e todo o projeto ele se deu em volta de duas perguntas de pesquisa, né? Então, essas duas perguntas de pesquisa são: como os participantes dessa pesquisa estão concretizando em seus currículos os princípios apresentados na BNCC? Então, nessa pergunta, a gente busca entender como que os participantes eles estão pegando essas diretrizes que a BNCC dá para eles e colocando elas dentro dos seus currículos, né? Dentro do seu planejamento, da sua prática docente. E a segunda pesquisa é que impactos esses professores participantes eles visualizam para as práticas de sala de aula em decorrência das mudanças propostas pela BNCC. Então, que impactos os professores que estão participando, eles acham que vai ter dentro de sala de aula? Vai ser um impacto positivo? Vai ser um impacto negativo? Os alunos vão aprender mais, os alunos vão aprender menos, eles vão aprender com mais facilidade, mais dificuldade? O que eles esperam, né? O que eles visualizam a partir dessa implementação. Então, para participar dessa pesquisa, nós convidamos 4 professores aqui do interior de São Paulo. Os 4 professores atuam em diferentes cidades daqui do interior, então a gente englobou um território assim grande, maior do que o esperado. Nós utilizamos pseudônimos para nos referir aos professores, para dessa maneira garantir uma confiabilidade na pesquisa. Nós fizemos as entrevistas em grande parte por videochamadas, né? Nós temos as gravações, elas foram transcritas, trianguladas, utilizando o código do Marcuse. Então, os professores, a gente tem aí a Dayana, Luana e Eliana, elas são professoras de inglês, elas têm dupla licenciatura, são formadas em letras e pedagogia, e elas atuam as 3 em pelo menos uma escola pública. Enquanto o Fábio, ele é um coordenador pedagógico formado em letras e atualmente ele cursa pedagogia. Ele atua no núcleo de atualização pedagógica, coordenando 5 unidades escolares públicas aqui do interior. Dessa forma, como a gente pode ver então no gráfico, pelas colunas azul, a pesquisa englobou um total de 10 escolas públicas em relação com a implementação da BNCC. Os instrumentos de pesquisa. Foram utilizados, então, com os professores, 2 instrumentos de pesquisa. O primeiro instrumento foi a entrevista, né, que a gente, então, a partir da entrevista, buscou conhecer como os professores estavam compreendendo a BNCC, compreender os impactos que eles estavam visualizando para as suas práticas e também buscar entender como que está se dando o processo de implementação dos princípios da BNCC nas escolas que eles atuam. E o segundo instrumento foi o questionário, que era para um levantamento do perfil dos professores. As categorias de análise. Então, depois que os dados foram coletados com os professores, assim como eu falei, eles foram todos gravados, triangulados e analisados. Para análise, a gente dividiu todos esses dados, que era uma gama de dados muito grande, a gente dividiu em 4 categorias de análise. A primeira é o conhecimento dos professores sobre a BNCC, a segunda é o posicionamento dos professores sobre o papel da BNCC, a terceira é o processo de implementação vivenciado pelos participantes. E a quarta são os impactos da BNCC na prática dos professores. Para abordar cada categoria, nós trouxemos, então, alguns excertos que foram retirados das entrevistas realizadas com os professores, para dessa forma não só oralmente explicar como se deu, quais foram os resultados encontrados, mas também explicitar, né? Então, isso foi o que realmente o professor falou. Então, a partir disso, a gente parte para a primeira categoria de análise. Então, o conhecimento dos professores sobre a BNCC. Uma coisa que a gente notou de similar entre todos os participantes foi que todos tinham conhecimento sobre o que é a BNCC e o seu papel normatizador, regulamentador, né, dentro de contexto escolar. Assim como a gente pode ver aí nas palavras grifadas dos acertos retirados das entrevistas, todos eles visualizam isso como um documento obrigatório,
um documento oficial que tem essa intenção de normatizar. Eles reconhecem, então, a importância desse documento para com a educação pública brasileira, e então agora eu vou ler os excertos aqui selecionados. A Luana diz que é um documento obrigatório, obrigatório no sentido de normatizar, de alguma forma, o conhecimento que os alunos vão ter. E a Eliana, ela concorda com isso, né, com essa linha de pensamento, enquanto ela diz que é um documento oficial de caráter normativo e define um conjunto de aprendizagens para todos os alunos. Todos os alunos devem desenvolver essas aprendizagens ao longo da sua vida escolar. Enquanto coordenador pedagógico, ele define a BNCC como um documento normatizador das aprendizagens que precisam ser garantidas, salvaguardando as especificidades locais, e a BNCC vem trazendo um certo renovo na percepção de qual a visão de adolescente e criança que a gente tem. Qual é a visão que o professor precisa ter para que a educação não seja somente uma transmissão de conhecimento que pode se perder. Esse novo olhar para todo o processo de ensino-aprendizagem, a garantia de uma escola pautada na equidade, uma escola que olha para o projeto de vida do aluno, uma escola que está aberta ao diálogo com a comunidade e com o território educativo. Enquanto eu entrevistei o Fábio, o coordenador, ele disse que se ele pudesse escolher uma palavra para definir, né, essa nova versão da BNCC, ele utilizaria a ressignificação. Ele diz que, então, o documento ele é uma ressignificação do que é aluno, uma ressignificação do que é a escola, de que são os aprendizados, as aprendizagens, né? Então, a partir disso, a gente parte para a segunda categoria de análise, que é o posicionamento dos professores sobre o papel da BNCC. Uma coisa que eu achei interessante sobre essa categoria é que é essa fala da Luana, né? Como pode ver em negrito, ela diz que os professores devem desenvolver o trabalho dentro das condições que a escola oferece. Então, se houver essa preocupação da base, ser uma base e não uma bíblia, depende muito dos professores. Então, para a Luana, a base ela é um documento extremamente necessário e importante para a educação pública brasileira, mas ela deve servir como isso, como base, e não como uma coisa dogmática, certo? E ela né, destaca essa importância que o professor tem na implementação da base. Então, ela diz que tem vários professores que ainda estão muito perdidos, e a base traz habilidades que faz com que se tenha um desenvolvimento mais significativo. Entretanto, depende muito do professor ser significativo ou não, porque ele pode ter a intenção de interpretar a base como algo que não é significativo. E aí que a gente vem ver o reforço da necessidade de ter uma formação continuada aos professores, certo? Enquanto o Fábio, o coordenador pedagógico, ele diz que ele vê dentro da BNCC um incentivo para o professor, comprometido que está disposto a trabalhar as aprendizagens significativas. Então aí a gente vê uma similaridade com o que a Luana disse. E a Dayana, ela destaca que é importante entender que o currículo ele também pode ser flexível. Então, o professor ele pode atender a sua demanda, adaptando sempre com a heterogeneidade de sala de aula, mas lembrando que será necessário o professor passar também os conteúdos pertinentes. Então, aí a gente vê outra similaridade com a fala de Luana, que é que o conteúdo deve ser flexível, né? E não aquela coisa dogmática. A terceira categoria de análise, a gente vai então para o processo de implementação vivenciado pelos participantes. Uma coisa que eu consegui retirar a partir da coleta de dados é que todos os professores participantes eles passaram por um processo de implementação bem similar. Então eles discutiam junto aos coordenadores pedagógicos, né, o que era o documento, mais especificamente nas áreas gerais, em horários de reunião de HTPC. Uma coisa que eu achei interessante, que eu retirei da entrevista com a Luana, foi que na escola estadual que ela trabalha, foram reunidos os professores, as áreas de conhecimento, e eles fizeram um documento que os próprios professores escreveram, comparando o caderno que eles usam do Estado junto com os conteúdos da base. Então, como que esses conteúdos eles estavam de acordo com a série, o ano que é pertinente a ele, e eles fizeram então um documento. Cada área fez esse documento, a coordenadora digitou e disponibilizou esse documento na sala dos professores para consulta. Só que ela mesma disse que era muito difícil fazer essa consulta, porque ninguém nunca tinha tempo, né? E a Eliana, ela diz também que participou dessas reuniões pedagógicas, tratando a BNCC, mas não voltando para a formação do professor. Então, eles discutiam o que era o documento, mas não tinha ali uma formação do professor. Então, ela
ela destaca um questionamento, que é como será que o professor sabe desenvolver, né, esse documento? Será que o professor tem a formação para desenvolver essas habilidades nos alunos, essas competências nos alunos? Então, ela acha que nesse sentido ainda tem um longo caminho a ser percorrido, que é o da formação continuada dos professores. Enquanto o Fábio, como coordenador pedagógico, ele diz que tem um incentivo, né, aos professores, eles disponibilizam a discussão nas escolas, ao longo dos anos foram disponibilizados alguns documentos para serem estudados em HTPCs, e ele diz que o carro-chefe da base foi o entendimento das 10 competências gerais. Então, o que a gente pode retirar a partir dessa categoria de análise é que o processo de implementação tem sido similar nas escolas aqui estudadas, então tem sido discutido o que é a base, o que é o documento, quais são essas 10 competências gerais, mas, assim como destacado pela Eliana, está tendo uma defasagem em questão à formação do professor. Então, não basta apenas discutir o documento, é necessário ter uma boa formação do professor para que esse documento ele seja colocado em prática de uma maneira efetiva e não que ele seja engavetado, sim? E é a partir exatamente disso que a gente parte para os impactos, então, da BNCC na prática dos professores. O que os professores visualizam de impacto para as suas práticas é que eles vão ter que, né, dar um maior tempo para a reelaboração dos seus currículos. Eles vão ter que, então, estudar a base, reelaborar os currículos a partir da base e colocar isso em prática. A Luana diz que para ela e para os outros professores, o que precisa para agora é ter mais um tempo a mais para a elaboração das aulas, porque os professores são muito estruturalistas, né? E a base ela aborda um ensino mais significativo. Enquanto a Eliana, ela diz que o professor tem o desafio de desenvolver essas competências, garantir o direito à aprendizagem dos alunos, mas que nessa medida está sendo um pouco pesada para o lado do professor, porque ela sente que falta informação, falta formação. Porque muitas vezes até os próprios coordenadores, quando faz algum tipo de questionamento sobre a base a eles, muitas vezes eles também não sabem responder, porque é um documento novo, então às vezes nem eles têm as informações. Já o Fábio, como coordenador pedagógico, ele diz que ele percebe uma resistência por parte dos professores, porque ele sente que quando você vai mexer na prática pedagógica do professor, existe uma resistência, porque os professores eles não querem assimilar novos conteúdos que vão tirar eles dessa zona de conforto. Então, para ele, o primeiro desafio da implementação da base é o convencimento dos professores de que a base não é um documento que influencia, o que nos levaria a pensar que depois seria engavetado. Ele é um documento vivo que vai fazer os currículos, os projetos políticos pedagógicos e o planejamento do professor, o plano de aulas e as aprendizagens dos alunos. Então, o que a gente retira a partir desses excertos é que está sendo difícil para os professores nessa questão de formação, porque realmente está tendo né, uma falta nesse sentido. É necessário investir em uma melhor formação aos professores em relação à base, para que eles coloquem a base de uma maneira efetiva na prática, né? Porque para os professores esse é um documento facilmente engavetado. Se for algo com muitos desafios, em que eles não têm muitas informações, eles vão engavetar e continuar a sua prática pedagógica da mesma maneira que antes do documento. Então, é aí que entra em evidência a necessidade da formação continuada. Então, a partir dessa análise, a gente parte para os resultados. Dos resultados, então, eu retomo as duas perguntas de pesquisa. Então, a primeira pergunta de pesquisa é como os participantes dessa pesquisa estão concretizando em seus currículos os princípios apresentados na BNCC. Então, como resultado, né, com a coleta de dados, a gente teve que os participantes eles participaram das reuniões em HTPCs em prol da discussão e debate da BNCC em suas principais diretrizes, portanto, as 10 competências e habilidades gerais do documento, e os participantes reconhecem o que é o documento e a sua importância para a educação pública brasileira. Eles entendem as principais competências que devem ser abordadas e eles estão reelaborando seus planejamentos, refletindo sobre elas. Então, aproveitando as atividades que podiam ser aproveitadas e ressignificadas, aplicando as competências pedidas pela BNCC e criando novas atividades que atendam essas necessidades. Enquanto a segunda pergunta de pesquisa, que impactos os professores visualizam para suas práticas de sala de aula em decorrência das mudanças propostas pela BNCC, os participantes eles enxergam os desafios ao reelaborar seus planejamentos,
frente à falta de formação e informação que eles e os coordenadores pedagógicos também estão sofrendo nesse processo. Eles compreendem que devem dedicar um maior tempo e estudo para a elaboração dos seus currículos, em prol dos princípios abordados pela BNCC, assim como adaptar suas estratégias de ensino a partir das diretrizes da Base Nacional Comum Curricular. Bom, encaminhando então para a finalização, a Base Nacional Comum Curricular ela é disponibilizada online pelo link que está aí na tela. Ela pode ser lida na íntegra. Queria agradecer então a Rita não só pelo convite novamente, mas pelos anos de orientação. Então, desde 2017 a gente está trabalhando junto aí e conseguimos chegar num resultado muito satisfatório. Acredito que tanto para mim quanto para ela. Agradecer o CNPq pelo financiamento, pela UFSCar, pelo projeto PIBIC, reforçando, né, a importância da pesquisa dentro da universidade pública, da pesquisa dentro do contexto brasileiro mesmo. E, para caso tenha surgido alguma dúvida ou alguém queira tirar, além de dúvida, discutir, problematizar alguma fala, meu e-mail para contato está aí na tela. E eu queria agradecer a todos que estão assistindo. Obrigado. Pedro, obrigada. Obrigada pela presença conosco aqui. Obrigada a todos que tiverem a oportunidade de assistir o vídeo, os resultados que Pedro apresenta aqui de um tema tão relevante, um tema novo, né, que nós ainda estamos vivenciando e que nós reconhecemos, né, a necessidade de pesquisas como essa que Pedro apresenta aqui. Confirmando também, assim como o Pedro também já esclareceu, dúvidas, observações que vocês tenham, sugestões, ou até um desejo de interação, não é, com o Pedro, principalmente, que esteve à frente, né, da pesquisa. Então, fica aqui o e-mail do Pedro, né, para contato, e também aqui vocês podem deixar comentários aqui, na parte dos comentários desse vídeo no nosso canal, né, que eu e Pedro teremos o prazer de interagir com vocês, as observações, as dúvidas, são todas bem-vindas. Pedro, mais uma vez, obrigada pela presença aqui hoje, obrigada a todos e até um próximo vídeo aqui no canal. Obrigada a todos, até a próxima.